E consciente que a gente tem necessidades aqui para serem supridas, a gente tem pessoas que a gente ajuda. Essa semana mesmo eu recebi um pedido de uma senhora de idade precisando de medicamentos, e nós oferecemos para ela alguns valores para ela conseguir comprar os medicamentos, e assim a gente vai procedendo. Então não é só questão de aluguel, não é só questão de energia, de internet e despesas daqui, é para a vida de outras pessoas que têm menos do que nós e que muitas vezes precisam da nossa ajuda, repartindo o pão. Então, sempre que você quiser fazer, faça com alegria e sabedor que você está repartindo do seu pão com outras pessoas, tá bom? Então, eu queria começar falando sobre a nossa casa. Por exemplo, todos nós aqui moramos em uma casa, sendo nossa ou alugada, ela é a nossa casa enquanto nós estamos ali naquele ambiente, certo? Pagando aluguel ou morando de favor, é a nossa casa. E sendo assim, você convida para estar na sua casa quem você quer, certo ou errado? Certo? Você convida para ir na sua casa quem você quer, certo? Tem gente que você não quer convidar e está tudo certo, amém? Não é assim? A gente normalmente não gosta de receber gente na casa da gente que a gente não tem muita afinidade, não é assim? Gente que não tem um bom papo, que não tem ideias semelhantes às que a gente tem, de conversas, né, de interesses. A gente não tem muito prazer de levar esse tipo de gente na casa da gente, não é verdade? Mas eu faço essa introdução, esse pano de fundo, para dizer para você que muitas vezes nós queremos levar para a casa de Deus somente aqueles que têm afinidade com a gente, sendo que a casa não é nossa, a casa é dele. E você escolhe quem você quer levar para a casa de Deus. Se a casa é sua, você se sentiria bem em alguém convidar alguém para ir para a sua casa sem que você quisesse? Mas a gente continua fazendo dessa forma, a gente só quer convidar para a casa de Deus, ou a gente só quer incluir na casa de Deus as pessoas que a gente tem afinidade com elas. Se pensar um pouco diferente que eu, seja em que aspecto for, eu não quero essa pessoa na casa de Deus. Mas a casa é dele. Ele convida quem ele quiser. Se ele quiser chamar os coxos e aleijados, a casa é dele. Ele convida quem ele quiser. Se ele quiser chamar brancos, é dele a casa. Se ele quiser chamar pretos, a casa é dele. Se ele quiser chamar ricos, a casa é dele. Se ele quiser chamar pobres, a casa é dele. Se ele quiser chamar gente de influência, a casa é dele. Se ele quiser chamar gente que não tem influência nenhuma, a casa é dele. Se ele quiser convidar héteros, a casa é dele. E se ele quiser convidar gays, a casa também é dele. Mas a gente continua querendo ser dono da casa de Deus. E a gente vai ler um texto no livro de Isaías, no capítulo 56. E eu queria convidar você para a gente analisar o contexto. Aqui vamos ler dentro de um contexto, o relato de um povo que tinha lugar para adorar, que era a casa de Deus, chamada na época. Eles, pelas leis cerimoniais, eles tinham que guardar o sábado, ou por outra, pela lei mosaica, os 10 mandamentos, eles tinham que guardar o sábado. Então a gente vai ver esse texto dentro desse contexto, tá bom, irmãos? Então, quando você vê a guarda do sábado, eu não gostaria de entrar nesse mérito hoje aqui sobre o sábado, por que nós não guardamos o sábado, tá? Rapidamente, só porque a gente já entendeu que o sábado não é um dia, mas sim uma pessoa também, que é o nosso descanso, que é a pessoa de Cristo Jesus.
Então não é um dia que você tem que guardar. Você tem que guardar o descanso dentro de você. Certo? É a pessoa de Jesus o Cristo. Não é? Mas não quero falar muito sobre isso. Eu vou me assentar, gente, só por um motivo. Vou me levantar quando der e ficar sentado mais tempo aqui, tá bom, gente? Vamos lá para Isaías, no capítulo 56. 56, versículo 1. Acho que a Clecinha vai pôr para nós aí. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto comigo, por favor. Amém? Se você pudesse ter bastante atenção no que a gente vai ler agora. Diz assim: assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Isaías está dizendo que Deus falou assim, ok? Versículo 2: bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. 3. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Está falando de dois tipos de pessoas. Qual foi a primeira que a gente viu no texto? O estrangeiro. Qual foi o segundo tipo de pessoas? Os eunucos. Estrangeiros e eunucos. Vamos voltar por 3 de novo, por favor, Clécia. Vamos ler de novo. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Eles não deverão dizer que Deus excluirá o estrangeiro, e o eunuco também não pode entender que ele é uma árvore seca. A árvore seca aqui tem um significado de amaldiçoado, de quem não dá fruto, de gente que não vai ter herança, porque não vai ter filhos, não vai ter herança, então não tem participação das promessas. Ok? Vamos lá, próximo versículo 4. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados dentro do contexto da lei, certo? Eles guardavam os sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Está falando de quem aí, gente? Dos eunucos. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa, a casa dele, a casa do Senhor, não a casa que eu crio, a casa que os apóstolos criam, não a casa que os pastores e líderes criam.
Essa não é a casa do Senhor, mas a casa do Senhor será chamada a casa de oração para todos os povos. E é tão fácil a gente cantar aqui: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. É fácil a gente cantar isso. Difícil a gente trazer essa consciência para todos nós, porque nós fomos ensinados e foi gerada uma estrutura tão arraigada, tão bem fundamentada dentro da gente, de que alguns que poderão, ou nem todos poderão vir para a casa do Senhor. A casa é dele, ele convida para vir para a casa dele quem ele quiser. Então nunca se deve dizer para o eunuco: eu sou uma terra seca. O eunuco não deve dizer, e tão pouco o estrangeiro dizer: o Senhor me excluirá do seu povo. Jamais. Senhor, abençoa a sua palavra em nossos corações, para que a gente possa entender um pouco mais. Por mais que isso venha com impacto para destruir, ó Deus, para desconstruir, ó Deus, estruturas tão bem arraigadas dentro da gente, a minha oração é para que o Senhor faça isso conosco, comigo e com meus irmãos e com aqueles que estão assistindo, ó Deus, esse culto pelas redes sociais. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Teu Espírito possa nos alcançar, de maneira que a gente possa sair daqui hoje, nessa manhã, entendendo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como eu fiz o pano de fundo, quando a casa é nossa, a gente convida para casa quem a gente quer. Por que na casa de Deus, a casa que é dele, a gente insiste em querer ter por perto só os que a gente tem afinidade? E a gente vai mais além. Muitas vezes a gente ainda acha que tem alguns que são dignos e outros não são dignos. Por que a gente faz assim, se ele não faz assim? Se ele, que é o dono da casa, não faz assim, eu faço, você faz, nós fazemos. A gente pode escolher ser daqueles que pregam sobre a graça ou daqueles que vivem a graça. Qual que você quer? Você quer viver pregando sobre a graça ou você quer viver a graça? Eu quero pregar sobre a graça e quero viver na graça e pela graça e somente pela graça. Tua graça me basta, a gente cantou hoje. Ela me alcança, mas ela só te alcança, ela não alcança o outro. Por que ela só me alcança, só te alcança? Ou só alcança nós aqui? Ela não alcança os outros, os estrangeiros, os eunucos? Se você não sabe o que é um eunuco, daqui a pouco eu vou te trazer um pouquinho mais. De conhecimento para a gente. Como eu falei, você quer continuar pregando sobre a graça ou você quer viver a graça e viver na graça? Escolha viver pela graça e na graça. É o melhor caminho. A igreja continua riscando linhas doutrinárias na areia o tempo todo, criando doutrinas, inventando regras, estabelecendo os limites para as pessoas. Eu recebi uma mensagem do Everton lá de Tocantins, que eu acho que está acompanhando a gente. Se tiver, dá um oi aí que a Clécia vai me dar um joinha, Everton. Se tiver, quem tiver, talvez Luiz, acho que Edileus e Luiz estão trabalhando hoje, não estão nos acompanhando, mas aqueles que nos acompanham, como o Abílio, lá nos Estados Unidos também, fala a sua cidade aí, por favor, Abílio, aí pelo chat aí, que a Clécia me informa aqui. Mas eu recebi uma mensagem do Everton,
me perguntando sobre uma intimação que ele recebeu para participar de um evento. O que eu achava desse evento, que agora a igreja criou um evento, não sei se você já ouviu falar, Legendários. Já ouviu falar? Já foi convidado? Você foi só convidado. O Everton disse que foi praticamente intimado. Aí, estou falando, porque ele está registrado aqui, Everton, estou dizendo o que você me falou, né? É um evento que você vai para as montanhas para fazer trilhas, e é o tipo No Limite Gospel. Todo mundo sabe o que é No Limite, aquele programa que tinha na Rede Globo? Então você é convidado para ir lá para ter palestras evangélicas e superar seus limites e uma pancada de coisa, entendeu? É para você ser resetado e voltar a estar nas configurações originais de fábrica, como homem, másculo, não é? O provedor da família, toda aquela estrutura patriarcal que nós herdamos e recebemos. Então você tem que ir, porque você que é macho, entendeu? Tem que receber esse tipo de coisa, porque se você não receber, se você não for para os legendários, você não está dentro da vontade de Deus. Sabe qual que é o valor cobrado para isso, por pessoa? Fala aí para mim. R$2.000. É de graça. Eu não fui, né, Ricardo? Podia ter ido, mas fui dispensado. Não dá tempo mais, mas nesse daí eu não vou, porque eu sei das motivações que estão por trás. E a gente continua riscando linhas doutrinárias desse tipo na areia. E eu pergunto, como será que Jesus se sente diante de tudo isso que ele sabe e que ele ouve? Agora eu quero fazer um tributo aqui a uma pessoa. Eu quero fazer um reconhecimento. A irmã Maria Cavalcante. A irmã Maria Cavalcante tem uma neta que é homossexual. E ela, depois de uma convivência de anos e anos com uma pessoa, uma outra mulher, ela decidiu se casar. E perguntou para a avó dela: vó, você vai comigo me levar no altar? Porque o pai não podia, ou não queria, não sei. E muitos da família não quiseram, não puderam. E eu quero louvar a vida dessa mulher, com essa idade que tem. Reconhecer aqui, publicamente, que para mim, ela foi uma das mulheres de Deus, ao aceitar o convite da neta dela e levá-la lá no altar, concordando ou discordando. Ela demonstrou a atitude que eu tenho certeza que seria a atitude de Jesus, sem fazer distinção de gente que abraça aqueles que são excluídos. Quando a gente fala de estrangeiro e eunuco aqui nesse texto, a gente não está falando de dois tipos de pessoas, nós estamos falando de muitas pessoas que são excluídas do nosso meio e de uma sociedade. E que eu e você fazemos questão de agir dessa maneira. Porque a estrutura religiosa que nos foi oferecida, ela faz assim com a gente. Ela fala que a regra e os ensinamentos da igreja e as doutrinas humanas valem mais do que o amor que Jesus nos alcançou e nos ensinou. Parabéns, mãe. Você foi uma mulher de Deus ao fazer isso. Tenho certeza absoluta que os céus aplaudiram a sua atitude. Certeza disso. Que Deus te abençoe e que você continue sendo um exemplo para nós de uma conduta de gente que aprendeu o que Jesus
fez e nos ensinou. Esse texto fala sobre manter o juízo e fazer justiça, e isso está relacionado com a observância da lei. A lei estava falando sobre a retidão aqui, em conformidade com as atitudes mentais e totalmente relacionadas com a lei mosaica. Então, manter o juízo e fazer justiça, acho que está no versículo 1 ainda, né, Clécia, por favor? Mantenham o direito e pratiquem a justiça. Mantenham o direito de quem? De quem não tem direito, sim ou não? Porque quem tem direito precisa de que você mantenha o direito, ele já tem o direito dele. Manter o direito e pratique a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Isso aqui o Senhor estava falando porque dentro do contexto da lei mosaica, aqueles que aparentemente cumpriam a lei estavam liberados para terem acesso à casa de Deus, aos cultos, às cerimônias religiosas. Aqueles que não cumpriam estavam excluídos. Só que havia os estrangeiros que queriam cumprir a lei, queriam se enquadrar nos ensinamentos da lei. Existiam os eunucos que queriam se enquadrar na lei, mas não eram permitidos a estarem na casa de Deus, e muito menos no altar, servindo a Deus. Será que existe algo semelhante ao que nós estamos vivendo nos nossos dias? Pessoas que querem estar na casa de Deus, pessoas que querem servir na casa de Deus, pessoas que querem adorar a Deus, mas nós as excluímos. Aqui, nesse texto, há uma linguagem legalista que parece querer anular a espiritualidade individual e também que haverá algo superior nos tempos vindouros. A gente vai percebendo que o que Isaías está dizendo, declarando que o Senhor disse, é porque está acontecendo isso, há um legalismo, como nos nossos dias existe um legalismo que quer anular a espiritualidade pessoal, individual das pessoas, e as pessoas parecem que só servem se for o culto coletivo. E se você se enquadrar naquele culto coletivo, da maneira como foi ensinado para você, like para você, joinha para você. Se a sua espiritualidade for um pouquinho diferente daquilo que se estabelece nas reuniões, nos cultos, negativo para você, ó. Você está mal, né? Você está excluído, desprezado, aqui não cabe você. E parece que não há uma visão de que algo futuro estava para acontecer, um processo vindouro estaria acontecendo, como o próprio Isaías diz para nós. Ele fala sobre a minha salvação. Talvez essa minha salvação aí, no versículo 1 ainda, né? Porque a minha salvação está prestes a vir. Embora nesse contexto, aqueles que tinham sido levados para o exílio já estavam de volta em Jerusalém, mas possivelmente essa profecia que Isaías está dizendo, talvez seja referência ao livramento para aqueles que foram exilados. Embora eles já estivessem em Jerusalém, como eu falei, talvez uma antecipação da volta dos exilados, ou seja, aqueles que foram levados para fora, agora foram chamados para dentro de novo, dentro desse contexto. Outros creem que essa questão da salvação está fazendo referência à pessoa de Cristo, a salvação por meio dele. Eu também posso acreditar assim. Você acredita do jeito que você quiser. Eu acredito que a salvação que está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar, estava falando da pessoa de Cristo. A gente ouviu falar nesse texto aí sobre o estrangeiro. No versículo 3, a gente vê uma referência
sobre o estrangeiro, sobre os excluídos. Diz assim: o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Eunucos e estrangeiros eram excluídos por aqueles que se sentiam melhores, mais justos, mais santos do que os eunucos e os estrangeiros. A comunidade de Israel considerava os gentios que se converteram ao Deus de Israel, ao Deus deles, e os eunucos desnaturais. Era gente que não era natural, era gente desnatural. Era gente doente, era gente enferma. Sabe quando você se sente assim: eu sou perfeito, eu sou do tipo das pessoas que Deus gosta. Ele, ela, o eunuco, o estrangeiro, não. Eu, judeu, eu sou povo de Deus. Eu sou da nação santa, eu sou da igreja tal, eu sou da batista, eu sou da presbiteriana, eu sou da presbiteriana renovada. Não, eu sou... Os eunucos, embora fossem judeus, sabia disso? No meio do povo de Deus haviam eunucos, no meio do povo de Israel. Deuteronômio 23, versículo 1, fala sobre isso, sobre eles, faz uma alusão a eles. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado um membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Você imagina que cena é essa? Aquele a quem forem esmagados os testículos. Mulher não sabe o que é isso. Mulher sabe o que é dor de parto, mas mulher não sabe o que é uma dor no testículo. Agora, eu sei que os homens chegam, então, o pingão chega... Porque você tem o testículo, para quem não sabe, o testículo faz parte do saco escrotal ali, tem os ovos onde os espermatozoides estão ligados ali naquele, me ajuda, por favor, naquele órgão, e ele é extremamente sensível. Agora você imagina os seus testículos sendo esmagados ou sendo cortado o membro viril. Você sabe o que é isso? Você já sofreu essa dor. Você ser agredido fisicamente de uma forma tão cruel e ainda assim você não poder participar daquilo que é sagrado. Gente, pensa nisso, por favor. Em nome de Jesus. Embora eles fossem judeus, eles eram considerados aquela árvore seca, improdutiva, sem folhas, sem frutos, que não podia gerar filhos e muito menos ter herança na terra. Sabe como que a gente consegue entender isso? É você se colocando no lugar dessa pessoa. Imagina você um homem, como homem, a mulher não vai entender, mas imagina você mulher, tendo seu clitóris. Ai, ei pastor, o que é isso? É assim mesmo que a gente precisa de falar. Pegar lá o seu clitóris, puxar ele e vir com um instrumento cortante, cortar o seu clitóris. Só que do homem era mais pesado ainda, que arrancava o órgão viril do homem. Você sabe, tenta se colocar no lugar desse tipo de conduta, ou de alguém que passou por algo semelhante, e você sofrer esse dano, e ainda assim você ser impedido de participar das coisas divinas, sagradas.
É assim que a gente tem feito nos nossos dias. A gente tem esmagado as pessoas, a gente tem esmagado aqueles que estão excluídos da sociedade. O que Isaías está falando para nós nesse texto a respeito de algo futuro, de algo que estava prestes a vir, ele estava falando sobre um tipo de espiritualidade avançada, que todas essas restrições não estarão mais em vigor. Algo que a espiritualidade precisa de ser evoluída, alcançada, de tal maneira que esse tipo de conduta de excluir as pessoas não deverá mais alcançar o coração daqueles que evoluíram na fé e no conhecimento de Cristo. Alguns eunucos eram feitos tais por inimigos estrangeiros. Outros se automutilavam. Sabe o que era muitas vezes numa guerra, uma pessoa perder a guerra? Se coloca nesse lugar, você, brasileiro, vai para uma guerra, você perde a guerra. E além de perder a guerra, chegando lá, a pessoa ainda corta o seu órgão viril e ainda te faz de mulher para vingar. Você, além de ter perdido a guerra, você foi abusado, você foi totalmente destruído emocionalmente, duplamente. É isso aqui. O próprio Deus trouxe uma palavra de conforto e promessa aos eunucos excluídos. No versículo 4, a Clecinha vai pôr para nós. 56:4, Isaías. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Versículo 5. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno. Um nome eterno. O trovão aí veio para confirmar, né? Um trovão que confirma aí. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. O próprio Deus trouxe uma palavra de conforto e promessa aos eunucos excluídos. Eles estavam agora em pé de igualdade com todos os outros que participavam do culto. Eles obedeciam às mesmas leis e praticavam os mesmos ritos. Então, por que não? Se eles cumpriam todas as leis, se eles cumpriam as leis cerimoniais, se eles estavam ali cumprindo os rituais dos cultos que eram designados para eles, então, se eles estavam em obediência às leis e praticavam esses mesmos rituais, por que eles não podiam estar? Aí Deus se levanta e diz: eu darei. Vamos lá para o 4 de novo, Clécio. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. 5. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial. Você sabe o que é um memorial? É algo determinado em memória daquela pessoa, daquela raça, daquele povo, daquela
daquelas pessoas. Ele diz que ele vai dar dentro das muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Se isso te incomoda, vá para os pés de Jesus e para os pés do Senhor e fala com Ele. Porque isso não é palavra minha, a palavra está aí, de Isaías, o profeta dizendo. Eu sei que é pesado demais falar sobre isso, principalmente que a gente tem estruturas muito arraigadas, muito fundamentadas. Mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É uma profecia de Isaías para tempos futuros. O Senhor daria para os eunucos um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. E a gente continua aqui, rejeitando e excluindo os eunucos dos nossos dias. Eles se tornavam iguais na participação do pacto abraâmico, porque eles cumpriam. Então, se cumpriam, joia. Está cumprindo o pacto abraâmico, está joia. E também do pacto mosaico de Moisés. Eles estavam dentro daquilo que era estabelecido por Abraão e por aquilo que era estabelecido por Moisés. Eles cumpriam, eles estavam dentro, cumprindo exatamente as regras da maneira como foi estabelecido para se cumprir, tanto nas regras de Abraão como nas regras de Moisés. Como participantes, eles deveriam obedecer às provisões da lei e ser verdadeiros israelitas. Não tinha como fugir disso. O pacto mosaico conferia privilégios, mas também impunha deveres para todos. Caminhando para a conclusão. O texto que nós lemos agora, está aí, versículo 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Talvez isso te incomode bastante, né? Você ouvir um pai dizer que vai dar ao estrangeiro e ao eunuco um nome e a mesma condição que foi dado para você. Todos nós vamos fazer biquinho. Todos nós vamos dar birrinha. Ah, eu não concordo com isso. Não tem problema. Você não precisa de concordar. Se você discorda de Deus, então vai falar com Ele. Senhor, eu não concordo com isso aí que o Senhor fez, não. O Senhor está falando que é dar um nome no seu templo e dentro das suas muralhas, um memorial e um nome melhor do que dos filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Caramba, isso é muito forte, gente. Acorda, por favor, acorda para isso. É um nome eterno que nunca será apagado. Os eunucos não mais seriam barrados naquele lugar santo e teriam plena participação no culto. Era o que o Senhor está dizendo através de Isaías. Embora não possuíssem um nome físico de sua ascendência e não tivessem descendência, receberiam um nome espiritual que os faria pertencer à família divina. Esse seria um nome eterno, jamais cortado. Eles não têm ascendência, porque são eunucos, foram excluídos da família. Eles não poderão ter descendência, porque não poderão ter filhos. O próprio Deus, o Senhor, darei a eles um nome e um memorial que nunca mais vai ser apagado. Não sou eu que estou dizendo isso, não é a Bíblia. É o Senhor, é uma profecia de Isaías. Se os homens não honram os eunucos, Deus mesmo o faria na era do reino de Deus. Se você não quer fazer, se você não quer reconhecer, tudo bem, mas Deus reconheceu e vai reconhecer. Vai honrar, vai dar um nome para eles. Eunucos aqui
representam todas as pessoas rejeitadas, bem como todos os tipos de barreiras. Qual é a barreira que você tem colocado no seu coração com as pessoas? Mais uma vez, Cantar de Todas as Tribos, Povos e Raças é uma música linda, tem uma melodia maravilhosa, musicalmente falando é legal demais. A gente canta ela sempre aqui porque todo mundo gosta. Aí a gente fala assim: de todas as tribos, povos e raças, mas os eunucos não. Estrangeiros também não são bem-vindos, os excluídos não vão te adorar. Não podem, porque eu não concordo, eu não aceito. Tudo bem, você pode não concordar e não aceitar, mas Deus concorda, aceita, e está dando para eles um nome e um memorial que jamais será apagado. A exclusividade das nossas denominações. Domingo retrasado, acho que a Inara, a Tânia, a Gláucia, que participam aqui, a Kalina, foram fazer a apresentação de um madrigal. E na apresentação do madrigal, na igreja presbiteriana, depois deles apresentarem, o pastor pegou a palavra para pregar, e por algumas vezes eu me lembro que ele fez citação na pregação dele: para um bom presbiteriano tal coisa não seria. Um presbiteriano não procederia de tal forma. Não estou criticando a fala dele, não, só estou dizendo que muitas vezes as nossas vaidades e na nossa exclusividade, a gente vai, os presbiterianos, assim, batista, metodista, católico. Isso me faz lembrar de algo que aconteceu essa semana. Não sei quantos de vocês ouviram uma notícia de que o telhado de uma igreja, numa comunidade em Goiânia, caiu o telhado. Quem viu? Da igreja Videira em Goiânia. Caiu, eles estavam instalando as placas de fotovoltaica, de energia solar, e o teto desabou lá de cima com os funcionários e o teto veio ao chão. Alguns foram feridos, mas ninguém teve um acidente mais grave. E eu fiquei pensando, qual vai ser a justificativa que nós vamos trazer agora? Porque quando é da igreja católica ou do centro de espírita, a gente vai dizer que foi Satanás, porque Deus estava pesando a mão, e se faz uma confissão diferente da nossa de fé, a gente fala que foi Deus que pesou a mão sobre eles. Não é assim que a gente faz? E agora na igreja evangélica que caiu, uma igreja boa, uma igreja grande, qual é a justificativa que nós vamos trazer para aquele teto que caiu lá da igreja? O inimigo está furioso. A gente está fazendo um estrago no reino das trevas e o inimigo ficou furioso com a gente, e a gente sempre vai ter uma justificativa, porque a gente não sabe entender que coisas assim acontecem com gente que é de Deus e com aqueles que a gente acha que não é de Deus. Catástrofes acontecem com gente crente e com gente não crente. Conosco aconteceu algo terrível. Dia 5 de novembro de 2005, nós íamos para um culto, para uma ordenação ministerial. A gente ia para louvar, para cultuar a Deus, com todos os equipamentos, instrumentos nossos, com os músicos nossos. Você não imagina a quantidade de coisas que eu tive que suportar no meu ouvido naquele período. Foi por isso. Foi por aquilo. Porque não era para ter feito tal coisa. Porque não era... E uma carga tão pesada sobre a minha cabeça, sobre meus ombros e sobre a minha alma.
Sabe por quê? Nós somos exclusivistas. Isso nada mais é do que um esnobismo que afasta as pessoas das igrejas. A gente fica esnobando santidade, a gente fica esnobando caráter, conduta, que só Deus sabe o que vai no nosso coração e na nossa mente, quando os homens não sabem. Mas a gente continua, porque a gente continua cumprindo os nossos rituais. A gente faz parte de uma pequena comunidade que domingo de manhã a gente vem aqui para louvar com o Márcio, com o Ricardo, com o Dudu. De vez em quando tem um tecladista que toca com a gente, outras vezes um guitarrista, um violonista. A gente está cumprindo, a gente entrega a nossa contribuição. Então a gente está cumprindo os nossos rituais. A gente é melhor do que aquele que não cumpre. A gente está esnobando uma vida que nada mais faz do que afastar as pessoas das igrejas. E por último, a gente pode continuar sendo ponte ou a gente pode ser muro. Se você escolher ser ponte, você vai ligar muitas pessoas ao trono da graça de Deus. Se você continuar sendo muro, Deus vai levantar pessoas que vai fazer outros transporem os muros e chegarem ao eterno e ao Deus eterno. Eu escolhi ser ponte. Eu não quero ser muro. Eu não quero ser barreira para ninguém. Eu quero simplesmente ser ponte do amor de Deus, de Cristo, com as pessoas, sejam elas quem forem, pobres ou ricos, pretos ou brancos, gays ou héteros. Eu escolhi ser ponte. Você escolhe o que você quer ser. A casa é de Deus, diz o Senhor, a casa é minha, de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias, todos os povos. A casa é minha. A casa é minha, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A palavra eunuco ela vem de dois termos gregos, eune, que significa cama, e eco, que significa ter. Uma das atribuições do eunuco era proteger e cuidar do harém oriental. Eles eram emasculados para garantir o cumprimento do seu serviço, sem problemas de impulsos sexuais. Por isso que Jesus, lá em Mateus 19, 12, se não me engano, vê por favor, Clécia, 6. E eu vou terminar com esse texto. Aí, ó. Porque são palavras de Jesus, tá bom, gente? Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Jesus é bem claro em dizer, né? Quem está apto para aceitar isso, que aceite. Se você não quiser aceitar, mas o que Jesus está dizendo é que há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram eunucos, e há alguns que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Mesmo
Mesmo nos tempos mais modernos, existiram homens que se automutilavam para que os seus impulsos sexuais não os atrapalhassem numa conduta perante Deus. Porque eles sabiam que os impulsos sexuais podiam trazer sérios problemas para eles, e eles se automutilavam. Esses é o terceiro tipo de eunuco. Teve aqueles que nasceram eunuco. E as atribuições do eunuco não era só cuidar do harém e da cama, onde os reis, os príncipes, se deitavam com várias mulheres. Se você lembra daquele eunuco que encontrou com Filipe no caminho, que Jesus fala sobre ele, ele estava lendo uma porção das Escrituras que chegou às mãos dele, e ele perguntou: eu creio nessa palavra, nesse Deus aí de Israel, e eu queria ser batizado, o que me impede? Ele falou: você crê de todo o coração? Creio, então nada te impede. Desceram da carroça, e Filipe o batizou ali, e naquele mesmo momento Filipe foi levado aos céus, e o eunuco foi batizado por Filipe. Foi um anjo que apareceu para ele, para conduzi-lo naquele caminho. Olha só, os caminhos de Deus. Deus manda Filipe ir para um lugar para encontrar com o eunuco, para ouvir a confissão de fé dele e batizar esse rapaz. Mas a gente não quer, a gente não aceita. E talvez no coração de algumas pessoas podem ouvir e falar asneiras, ter sentimentos contrários. Não sou eu que estou dizendo nada disso, não estou dizendo nada por mim mesmo, estou dizendo pelo que a palavra nos ensina. O que a gente precisa é quebrar barreiras e parar de esnobar uma santidade que a gente não carrega com a gente. É gente que muitas vezes é radical com os outros, mas não é consigo mesmo. É gente que exclui os outros, que vive excluindo os outros, que vivem dizendo que tal não é digno, tal não pode. O próprio Deus, é só você lembrar de Isaías 56, o próprio Deus diz que daria a eles um nome e um memorial que nunca iria ser apagado. Se isso não entra no seu coração, isso não modifica a sua mente, seu coração, vai falar com Deus. É só lembrar que a casa é do Pai. E Ele convida para estar na casa do Pai, na casa dele, quem Ele quiser. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É a casa dele. Se a casa for sua, talvez você não queira mesmo, mas na casa dele, a gente precisa de saber que ele convida e chama a quem ele quiser. Vamos orar? Senhor, é desafiador nos nossos dias, dentro de tanta estrutura que nós alcançamos, repensar sobre os nossos valores e os nossos ensinamentos. Eu quero te pedir perdão pelas vezes peço ao Senhor que o Senhor trabalhe com misericórdia nos nossos corações. E que, por mais difícil que seja para a gente, para mim, encarar esse ensino,
ele continua sendo uma verdade escrita pelo Senhor, dita pelo Senhor. Que a gente continue cantando de todas as tribos, povos e raças, e que a gente não exclua os estrangeiros e nem os eunucos. Que a gente possa saber que o Senhor fez para eles um memorial eterno e deu a eles um nome, mesmo que eles não tenham tido herança. O Senhor deu a eles um nome que jamais se apagará. Se nós não conseguimos entender isso, nos ajuda, Senhor, por favor. Eu prego as Escrituras. Eu não faço defesa na minha família, na minha casa. Até agora não encontramos nenhum eunuco. Mas na casa de tantas outras pessoas nós encontramos. E nós os excluímos tantas vezes do nosso coração. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa. Nos perdoa, Jesus, por favor. Muitos deles foram massacrados, rejeitados pela própria família. E nós ainda ajudamos a massacrar mais as emoções deles, rejeitando-os e os excluindo do nosso convívio. Nos perdoa, Jesus. E eu peço que o Senhor os alcance, todos eles, onde eles estiverem, que eles recebam amor, que eles recebam bondade, que eles recebam carinho, que eles recebam respeito, que eles recebam dignidade, que eles sejam honrados da mesma forma como o Senhor os honrou, e o Senhor os honrará dando um nome em um memorial eterno que não se apagará. Que a gente possa aprender sobre isso, em nome de Jesus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós o que nos cabe? E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu
para sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Senhor, que o Senhor nos leve em paz para nossa casa ou para onde a gente for. Que seja uma semana abençoada para todos nós, que seja uma semana de conquista, que seja uma semana de saúde, de alegria, que seja uma semana leve, que seja uma semana gostosa, que seja uma semana de profunda paz, que o amor do Senhor nos alcance todos os dias. Obrigado pelos irmãos, obrigado pelo Márcio, pelo Ricardo, pelo Dudu, pela Clécia, Inara, o Adriel, pela Ana Tereza que nos ajudou ali na parte de tecnologia. Obrigado por esses irmãos que nos acompanharam pelo YouTube. Que o Senhor os abençoe. Quem? Os irmãos que estão presentes aqui, aqueles que não puderam vir, estão trabalhando ou por algum outro motivo. Que o amor do Senhor nos alcance, que a graça do Senhor nos alcance. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós. Que o Senhor continue levantando o seu olhar de bondade e misericórdia para todos nós, nos dando paz, alegria, bondade e misericórdia. Essa paz que excede todo entendimento continue guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.